Precisa conversar um pouquinho sobre o desespero artificial que está gerando com o IA. Estão criando muitas imagens, grandes páginas de marketing e tecnologia, compartilhando como se agora tudo acabou. Então, páginas falando a nova ferramenta que lançou que vai tirar o emprego de todo mundo. Mas isso nada mais é que artificialmente gerado. Não é só IA, não. A estratégia por trás também é artificial, porque se você deslizar ali o dedinho, você vai ver que no final vão te vender alguma coisa. Um curso, uma solução, a gente sabe como resolver isso e não, calma. Eu vou explicar aqui de uma forma muito verdadeira e honesta. Eu mesmo tenho uma empresa que trabalha com IA, então eu vou explicar qual estágio que a gente está com IA. Onde nós vamos, se IA é bom ou não no curto, médio e longo prazo. Tudo eu vou explicar. É preciso, mais do que nunca. Eu já trago vídeos sobre marketing autêntico, mas tecnologia autêntica precisa mais do que nunca. Se você deslizar seu Instagram ou YouTube, só vai aparecer coisa de IA querendo te deixar louco, desesperado, ansioso, aumentando seu medo de ficar de fora, o FOMO. Então, calma. A gente precisa trazer com verdade, muita verdade. E mais do que isso, nos treinar a ter um filtro para discernir uma coisa da outra, porque agora é isso que a gente está precisando, saber se uma coisa é verdadeiramente boa ou não, saber se é útil ou não. Em vez de ver aquelas 1000 vídeos e coisas sobre como fazer um novo aplicativo, como fazer aquilo, como ficar rico, como não sei o quê, eu vou explicar de uma forma muito transparente e honesta. Alguém que está nessa jornada de IA desde o primeiro dia há anos, não é só desse ano, trabalhando com inteligência artificial, antes mesmo do lançamento do ChatGPT já trabalhando com isso. Então, antes de tudo, é entender que qualquer ferramenta pode ser usada para o bem ou para o mal. Uma faca pode ser usada para o mal ou pode ser usada para o bem. Fazer uma tortinha, fazer uma comida para a família. O problema não é a ferramenta, é a intenção por trás da ferramenta e quem está utilizando essa ferramenta. Igual um avião. Tem gente que pode usar para o bem, levar para uma viagem incrível ou para o mal. É isso, nós sabemos discernir. Igual eu falei, o filtro, que é uma coisa ou que é outra. E a mesma coisa, vai ter muita coisa boa, muita coisa ruim. IA vai ser um grande avanço para a parte tecnológica, de saúde, de ciência, muitas outras coisas gerada por IA. Então a gente não pode generalizar, mas é entendendo, discernir e ter o filtro do que é uma coisa do que é a outra. E o momento que a gente está de inteligência artificial é onde ela pode nos potencializar a fazer muito mais. Então na XTQ nós criamos um funcionário digital chamado Shift AI, que trabalha como se fosse 10 pessoas trabalhando por você o dia inteiro por menos de R$100. Isso é tecnologia com propósito, não é uma coisa aleatória, porque aquela pessoa que às vezes não tem dinheiro para contratar 10 pessoas e ter que gerenciar 10 pessoas, ou ela mesma fazer o trabalho de 10, ficando sem tempo para viver a vida, agora vai poder. Temos o projeto Ser, que é com esse tempo liberado, a gente entende um pouquinho mais como colocar propósito, iniciar ali para ter uma vida um pouco mais leve. Não é que vai deixar de ter problema, mas a gente vai saber lidar 1% melhor com esses problemas. E a gente está precisando, porque do jeito que está, nós estamos criando isso como se o mundo estivesse acabando, modo sobrevivência. Na rua você vai ver um passando na frente do outro, achando que é uma corrida, mas para onde? Onde está todo mundo correndo com tanta pressa? É isso que a gente tem que entender e filtrar, discernir uma coisa da outra. Então, o momento da nossa inteligência artificial, no geral, do mundo, momento de muita expansão, sim. Mas não é o que estão falando como se tudo fosse acabar. Não, é uma ferramenta para potencializar. Lembra que eu falei, pode ser usado para o bem ou para o mal. A gente pode usar isso para nos potencializar. A sua profissão, como que a IA pode potencializar ou fazer mais coisas liberando mais tempo? Ou, em vez de eu ter que ficar trabalhando 10 horas, eu trabalho um pouco menos e com esse tempo liberado eu posso passar um tempo com a família, que às vezes eu não vejo, porque tem que trabalhar. Que eu sei, a gente vive num mundo e num país de correria, então a gente precisa entender como a gente pode utilizar inteligência artificial, tecnologia, para nos potencializar. E como que a gente vai no futuro? A IA, no futuro, vai ser ainda melhor. Mas lembra, o que eu falei, principalmente, podem ser usados por bem ou por mal. A gente precisa entender as pessoas, é a intenção por trás desse uso. Mas é ter calma, porque esse desespero todo que estão propagando, você vai em YouTube, você vai no Instagram, só falando, vendendo curso de criar aplicativo, vendendo curso de não sei o que. A gente tem que ter muita calma, muita, porque senão vai gerar um desespero, a gente vai ficar comparando com o outro, achando que a gente tem que estar no lugar e é acalmar. Por quê? Cada uma da coisa tem uma intenção por trás. Então, quem tá falando isso, você vai ver que vai tentar te vender alguma coisa. Um aplicativo parece lindo na ideia, mas tem uma parte muito gigante que ninguém tá falando porque eles não querem perder uma venda, que é o quê? Se eu quer criar um aplicativo, uma ferramenta, por trás falta a fundação, segurança, visão estratégica, comercialização e venda, estrutura e acompanhamento do suporte do cliente. Se isso está realmente alinhado com a experiência do cliente, como você vai entregar isso no curto, médio e longo prazo, quais são as ameaças e como você vai contornar isso,
isso eles deixam de falar quando vão tentar te vender um curso de cloud code ou outra coisa. Porque é fácil, né, falar, cria um aplicativo em um dia. O custo, não falaram também, né? Mas sim, tem um custo muito alto quando se usa token para fazer vibe coding, que é fazer programação ali junto com inteligência artificial. Então, quanto mais uso, quanto mais complexo, maior o custo. O custo pode chegar na casa dos milhares de reais por mês para desenvolver. Mas você tem um plano ali para expandir isso, fazer o payback, ou seja, você conseguir ter ali o seu investimento voltar para você ficar no break-even, ou seja, você alinhar o que você usou versus o que votou, e um plano de expansão, e equipe, e vulnerabilidades, e como você mitiga isso tudo, e como isso se interliga no médio e longo prazo. Então a gente precisa ter discernimento, que é saber escolher de uma coisa ou outra a melhor opção. E também ser definição de inteligência, intelligere, escolher dentre. Sejamos mais inteligentes, que a gente pode virar a ser mais inteligentes, entendendo sobre os nossos filtros e aplicar. Notícia, é verdadeiro ou não é? Podemos fazer uma investigação em vez de compartilhar uma notícia ali com um clique. Então tudo agora a gente vai precisar ter cada vez mais filtros. Isso sim é uma verdade a ser dita, mas agora, calma. Não é esse desespero. Esse desespero é criado artificialmente pra gente ficar aqui, ó, viciado e gerando comparação tóxica. Aquele cara já tem ou não tem. Mas não esquecem de falar que tudo é construção nessa vida. Você constrói uma coisa, depois de construir você bota mais um bloco, mais um bloco, mais um bloco, depois você vai ter sua casa. Depois você pode ter 2 andares de casa. Até um dia você tem um prédio, mas até lá é uma construção. Nesse perfil, vou trazer cada vez mais tecnologia autêntica. Já temos nosso canal aqui de marketing autêntico, onde compartilhamos dicas para vender falando a verdade. Porque já deu, não dá mais. Pessoa querendo vender ilusão, vender mentira, falar que dá pra ficar rico do dia pra noite fazendo nada. Não é assim. A vida é construção, as coisas levam tempo, mas tem formas de fazer isso ser mais rápido e eficaz. Ou seja, mais rápido, não é instantâneo, mas com um método próprio, o método que você enxerga, a forma como você traduz isso tudo faz diferença. E é isso que a gente traz aqui de forma gratuita, porque a educação deve ser para todos. Todos os cursos que eu já fiz são todos gratuitos, você não precisa pagar nada, são cursos completos, tem curso sobre IA, tudo gratuito. No Super App, deixa isso aqui que você pode se registrar de graça, pode testar tudo de graça, inclusive. Ao menos isso a gente pode fazer, contribuir com a nossa educação. Educação vem também de eduzir, que é colocar de dentro o que estava para fora. Nós temos muito como ser humano a crescer. Inteligência artificial pode nos potencializar a sermos mais humanos, olha que doideira. Por conta, inclusive, do contraste de uma coisa e da outra. A gente está vendo muito artificialidade, a gente vai buscar um pouquinho mais de humanidade. E isso pode trabalhar em conjunto e ser um potencializador, uma combinação maravilhosa. E é uma construção médio-longo prazo. Então a gente tem que olhar para o futuro, viver no presente, entendendo que cada bloco que a gente coloca contribui para chegar no nosso prédio. Então, espero que tenham entendido um pouquinho mais sobre IA e nos vemos no nosso próximo vídeo. Valeu!